Sem dúvidas, uma luta nostálgica, mas nos moldes atuais. Haruwardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero Academia, onde hoje vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei sobre o capítulo de número 308. Foi um capítulo muito interessante que merece ser frisado por conta de que é uma revanche, querendo ou não. Eu acho que devemos lembrar do Midoriya quando se quebrava, porque é interessante frisar a forma hoje em dia como ele usa suas individualidades. Ele usa múltiplas ao mesmo tempo para fazer artimanhas, para poder de certa forma manipular, descobrir a intenção, a motivação do que fez o muscular ser muscular, para depois fazer o julgamento do Smash. Eu acho que não tem como, foi muito interessante, é os moldes sendo mostrados do Midoriya novo, onde ele quer compreender essa sociedade que foi distorcida, esquecida e ignorada. Ele quer saber a motivação e intenção do que fez os vilões serem quem eles são, e a partir desse momento, se ele vê que o coração deles já foi despedaçado e não tem mais salvação, ele fará o que deve ser feito, nem que tenha que derrotar os vilões. Então, não tem como, eu acho que foi interessante, esse capítulo mostra isso, os moldes do novo Midoriya. A partir disso, a gente vê que ele vai ter muito a mentoria dos antigos usuários do One for All, ao modo que a gente conhece um pouquinho de sua personalidade, a gente presencia que ela continua na mesma estética, porém com pontos novos devido a essa aventura do Midoriya nova. Então não tem como, eu vou frisar o que eu achei, como foi o que eu gostei de todas as cenas até então relevantes desse capítulo e um pouco do que rolou. Então conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento, peço que você comente o que você achou desse capítulo, o que você gostou, o que você não gostou, o que você esperava a mais da luta. Eu acho que a luta quis focar mais na ideologia e compreensão, motivação do que faz um vilão ser um vilão, visando o amadurecimento do Midoriya, do que focar na primeira batalha contra o muscular, que foi apenas uma sequência de ação. Dessa vez não é uma luta de sobrevivência, é uma luta para compreender a sociedade, e é isso que o autor quer nos mostrar através desse novo Midoriya, ou dessa visão que está sendo mostrada para o protagonista, na minha interpretação. A partir disso, bora então falar sobre Boku no Hero, e o capítulo mais recente, que deveria ficar conhecido como A Revanche Especial demonstra a motivação de muscular como o julgamento de Midoriya. Começando a impressão geral, vamos logo às cenas de destaque deste capítulo. É interessante porque de início a gente vê que uma das individualidades do One for All está sendo utilizada-se. É interessante isso porque eu achava que era aquela fumaça em torno do Midoriya, era apenas destroços do muscular, porém a gente vê que não é. É uma individualidade de um antigo usuário. É interessante porque sendo uma individualidade que pode ser usada como camuflagem, por exemplo, a gente vê que pode se tornar mais densa em larga escala a cortina de fumaça. É interessante porque onde quer que o Midoriya vá, essa cortina vai ir ao seu lado e ninguém pode reconhecê-lo praticamente. É interessante porque a gente vê que a garota que era amiga ali do Shindo não reconhece o Midoriya, mas percebe pela voz que é alguém familiar. A partir desse momento, a gente vê que o Midoriya demonstra que ele continua sendo o Midoriya que a gente conhece, o Midoriya que era da UA, aquele garoto bondoso, gentil, na forma como ele diz, me desculpe pelo atraso. É interessante porque era uma questão que eu ficava curioso. Será que o autor vai mudar um pouco da personalidade do Midoriya? E realmente, digamos que em torno de vilões, isso se torna algo mais realista e mais maduro. Porém, para pessoas alheias, pessoas que são seus companheiros, aliados, conhecidos, amigos, a gente vê que o Midoriya vai manter a estética, aparentemente. E é interessante porque vemos isso na forma como ele se dirigiu a pessoas que ele já conhecia nesse capítulo. A partir desse momento, o primeiro momento já foi praticamente mostrado, já foi falado, porque a gente vê que a gente vai agora para a parte da luta, onde o Midoriya tenta compreender o muscular, como mostra sequências de ação com a tutoria, a mentoria dos usuários do One for All. Começando a se aproximar já da conclusão do capítulo, eu acho que é interessante frisar a batalha, que foi uma rápida sequência de ação. A gente nota que conforme foi mostrado, digamos que um vai e vem, uma luta até envolvente entre Midoriya e muscular, a gente vê diferenças da primeira luta. Não é uma luta, digamos, que a queima-roupa, não é uma luta que o Midoriya tá dando tudo de si, assim, sua vida praticamente, para sobreviver. É uma luta que o Midoriya, de certa forma, está criando estratégias, artimanhas, utilizando-se de múltiplas individualidades com a tutoria dos antigos usuários do One for All. É interessante porque demonstra que ele já saiu, digamos que do limite de onde ele poderia usar sua individualidade, isso é algo que continua persistente, porém agora ele trará dicas e conselhos de como usar ou controlar, com os mentores sempre estando ao seu lado. É interessante frisar isso pela fala como foi dita, mas um ponto que deve ser centrado é interessante, que conforme o Midoriya pensava, criava estratégias, ele levava a luta até onde ele queria, conforme ele também perguntava coisas ao muscular, como por exemplo, rastro do All for On, Shigaraki Tomura, quais as motivações do muscular. Então, digamos que o Midoriya teve uma luta que ele controlou o adversário desde o início e conseguiu tudo o que desejava de certa forma. Ele teve todas as suas dúvidas respondidas, por mais que não fossem as respostas que ele queria. E a partir desse momento, como ele diz, mesmo um coração assim,
ele deseja. E o que seria esse deseja? Compreender? Salvar? A partir desse momento, ele se lembra do Tomura, de todo o raciocínio, de tudo que ele vem pensando consigo mesmo, mas ele tem que ser um herói e derrota quem pode causar uma destruição em massa, acabando com o Muscular, tendo compreendido um pouco de sua motivação com o desejo de continuar causando diversão. A partir desse momento, Midoriya fez o julgamento de Smash, concluindo o capítulo com expectativas para o próximo. Sem dúvidas, fascinante, fenomenal, assim como era esperado para a primeira luta de Midoriya numa sociedade onde o caos reina. É interessante porque a vibe vigilante é exaltada, ainda mais por conta de que ele está utilizando-se de um walk-talking, um radiozinho, digamos que em seu traje. A partir desse momento, eu gostaria de especular que ele está agindo em conjunto com alguém, ou ele está usando desse rádio para ouvir, digamos que, planos, estratégias, programas avisando aonde está uma área mais perigosa. Então são as duas possibilidades que temos visando o design do Midoriya com aquele rádio colocado sobre sua vestimenta. É interessante ser frisado que a fala, desculpe pelo atraso, faz dar a entender que ele realmente está sendo mandado por alguém, como se ele estivesse numa parceria com o governo, ainda mais se levarmos em conta que ele estava com o Gran Torino, ele teve uma conversa para estar utilizando-se da capa, então é quase que certo que o Midoriya realmente abandonou, deixou uma carta, mas ele tá tendo, digamos que, uma parceria com alguém, eu creio e acredito. Pelo menos é o que eu penso de momento. Para todo caso, é interessante ser frisado, meus amores, um ponto muito bacana deste capítulo, que foi o fato, digamos que, do Shindo ter ajudado o Midoriya a dar o golpe final. O efeito, digamos que, da sua individualidade fez com que as fibras ficassem desgastadas por um momento. É interessante porque foi um efeito que foi utilizado segundos, minutos antes, porém só foi começar a surtir o efeito em questão conforme a batalha foi dando sequência em seguida. É interessante porque a gente vê que o Shindo realmente poderia ter sido morto caso continuasse se prolongando, porém a gente viu que foi aquele passo que ele se sacrificou para que o próximo herói derrotasse o Muscular. Então foi, digamos, uma vitória em conjunto, não foi algo apenas do Midoriya. O Midoriya utilizou das peças que ele tinha a seu favor para fazer a sua estratégia. É interessante porque como o mentor, digamos que o usuário do One for All, um dos antigos, diz: você admira demais essas individualidades, use-as como objeto. É interessante porque posso acreditar que o Midoriya está começando a usar a partir desse momento. Para todo caso, é interessante porque ele criou conjuntos, chicote negro, ele fez flutuar, usou cortina de fumaça. É interessante tudo isso porque dá vibe Spider-Man. Eu posso dizer que é tipo um Homem-Aranha quando tá rindo, e foi muito bacana ter visto a sequência do chicote negro, a habilidade do flutuar. Então, sério, eu acho que foi um arraso, ficou fenomenal. E disso, praticamente, acredito que o capítulo em questão já se concluiu, disse tudo que eu desejava, praticamente tudo exaltado. A partir desse momento, eu só quero já especular mais um ponto que, de conversa em conversa, após muito tempo eu falo com vocês. O que podemos acreditar? Se a morte do All Might continua mais canon ou talvez não? É interessante porque, seguindo a sequência Shonen, o mentor poderia ser morto para fazer com que o protagonista tivesse uma fase de luto e se tornasse muito mais forte. Mas para o caso de My Hero, eu acho que não seria bacana, visando o momento atual, ainda mais a condição que o Midoriya já está se amadurecendo pelo choque na realidade da causa da sociedade que ele está enfrentando. Então, talvez a ausência do All Might não surtiria muito efeito para o Midoriya, eu creio e acredito. Mas ainda assim, o All Might, se fosse morto, ele surgiria por completo na One for All Zone. E nesses vestígios do One for All, ele poderia estar na batalha final ao lado do Midoriya, dando conselhos como os antigos usuários estão dando. Ainda mais se for uma batalha que envolva o Shigaraki Tomura, o All for All. Então, tendo isso em questão, fica aí o ponto curioso. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? A gente não sabe, não é mesmo? Mas o que eu posso dizer, seria bacana, caso My Hero continuasse após, digamos que Shigaraki Tomura, ela criasse um outro vilão, porque que sendo assim a gente viria novos casos, o All Might ainda teria ficado vivo, depois teria sua morte, e depois para enfrentar o grande vilão, digamos que do mesmo nível do All for One, a gente viria ele acompanhando o Midoriya. Seria algo bacana, mas aparentemente a história narrativa tá indo muito pro clímax, que já tá se fechando a história. É triste, mas então é isso que eu posso dizer. Não acredito que o All Might será morto, pelo menos no momento atual, porém se a história continuasse após o All for One, seria algo bacana a ser estudado. Para todo caso, vai depender do autor, porém, pelo amadurecimento que ele já tá dando para o Midoriya, eu não acredito que ele vai ser morto. Mas seria bacana, digamos que para a narrativa do One for All.
mas ainda assim seria uma cena emocionante, por isso que eu viso esse lado. Mas, para todo caso, são apenas especulações que eu já queria conversar mais um pouco com vocês e com o passar do tempo a gente vai conversar aqui mais. Acredito que praticamente com isso exaltado, a gente fica na pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia? Para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia, eu diria que é ânimo e expectativa criada, por conta de que a gente tem soluções para dúvidas que vínhamos tendo nesses últimos capítulos. Primeiro ponto, caso Midoriya fale com Shindo, a gente vai saber mais de sua personalidade e suas atitudes e quais serão seus atos. Caso Midoriya não fale e vá para o próximo segmento, fica a curiosidade: quem vai capturar o muscular e quem Midoriya poderá avisar? A partir desse momento, a gente vai ver se o Midoriya está tendo colaboração com algum outro herói, ou com a polícia, com o governo, ou com outro herói internacional, mas que eu acho que ainda não chegou no Nippon. É interessante porque são possíveis pontos que vão ser abordados já nos próximos capítulos. Então, algumas especulações a gente pode ir para o próximo que são dessas dúvidas e desses pontos. Possível mais concreto de acontecer: o Midoriya está em colaboração com alguém e a gente verá isso no próximo capítulo, porque essas pessoas podem capturar o muscular. É o primeiro ponto. Então é curioso, eu tô criando mega expectativa porque a gente vai ver mais do Midoriya e suas ações, as consequências dos seus atos após a saída da UA. E com isso, talvez aquela cereja do bolo, a gente também veja mais do pessoal da UA, digamos que a reação após a saída do Midoriya, talvez tenha um leve flashback, talvez a gente veja a reação atual, se estão realmente atrás do paradeiro do menino Izuku. Então, a expectativa, o próximo capítulo eu acho que é o mais esperado de todos, porque a gente vai ter muito visando o Midoriya, a UA, o Segredo, Yoromaito e possivelmente algum personagem novo que está em colaboração com o protagonista. Então é isso que podemos ter, é isso que podemos criar de expectativa, e você já sabe que, lançando o próximo capítulo, Haru-senpai lendo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata na